ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é... Uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com a médica e investigadora Isabel do Carmo, com um longo percurso na luta antifascista. Depois, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa, pois é, do seu filho, Sérgio Antunes, arquiteto de profissão, que deixou aqui tantas belas perguntas para refletirmos. Na verdade, o Sérgio sentou-se aqui ao nosso lado, quase, não é? Porque juntou aqui muitas boas perguntas. Começamos pela primeira. E antes da primeira, na verdade, o Sérgio revela que uma das características da vossa vida em família é uma constante discussão teórica. Ou seja, jamais interromper uma conversa ao jantar para falar sobre o que é que estão a comer. É verdade? É verdade, e ainda ontem... Ninguém falava do risoto, que era incrível. Era só o estado do país. A minha neta, Sara, a mãe disse, não percebo nada do que vocês estão para aí a dizer. Pois. Não sei nada do que é isso que estão a falar. Pois. Ela tinha razão. Pois é. Estavam ali num debate aceso, não é? E eu tenho mesmo que lhe telefonar para pedir desculpa. Olha lá. Não há jantares normais com vocês em família. Pois é. Muita reflexão política, não é? Como também muito oráculo. Também nunca houve jantares normais entre mim e o Carlos Antunes. Não é? Estas coisas estavam sempre misturadas. É só inquietação. É. Embora eu goste de discussões. Gosta? Pois, é isso. Pois é, eu gosto de discussões. À mesa. É porque as discussões são sempre um novelo. Pois é. Começa-se no... E gosto dos filósofos que funcionam assim. É trabalhar o pensamento, trabalhar a argumentação, escutar o outro. E nunca acaba, aquilo nunca acaba. E atrás disso vai outra coisa. Pois é. Por isso isto bem regado e com um bom prato, melhor ainda, não é? Claro. Então, vamos às questões do seu filho, Sérgio. A primeira pergunta é esta. Tendo a Isabel uma biografia pessoal e política de resistência, de onde é que vem essa escolha? Já sei que costuma responder é assim, é a natureza, é assim mesmo. Eu vivi num meio de resistência. Já o seu pai e à volta, não é? O seu pai João Azevedo do Carmo, um homem que amava a liberdade e a igualdade, não é? E, portanto, todo o ambiente dentro da minha casa, na minha rua, com os amigos do meu pai, era um ambiente que era um ambiente... que não era o anti-reacionário. Eu não digo que fosse revolucionário no sentido de vamos amanhã deitar isto abaixo. Embora o meu pai tivesse dois amigos próximos e muito próximos da nossa família que tinham sido anarcossindicalistas, que tinham estado na Guerra de Espanha e que... para nós eram figuras que cultivávamos como amigos e que escutávamos. E, portanto, é aí, na sua infância e adolescência, onde forja essa sua fibra de combatente, de resistente antifascista. Esses amigos da Guerra de Espanha, que era
o Manuel Boto, que era o Boto e o Manuel Firme, e a mulher do Manuel Firme, que era a Pepita, eram figuras de resistência verdadeiramente referenciais. E o que é que tem em comum com essas pessoas? O Sérgio fala da questão da natureza, é assim, com uma espécie de impulso, e aceitando que é um impulso, como é que se treina esse impulso? Como é que se desenvolve esse impulso? Para já vou dizer que isto é uma verdadeira surpresa. Claro. Vocês armaram isso muito bem armado, que eu nem sonhava que o Sérgio viesse fazer aqui perguntas. Foi uma bomba em mesmo, áudio, não é? Foi mesmo uma bomba. Obrigado, Sérgio. A questão da natureza da pessoa, a natureza física, não é? É muito importante, porque nós, eu desenvolvo, não vou desenvolver aqui, mas as questões que o Damásio coloca, daquilo que ao longo da evolução dos seres vivos foi ficando e fomos herdando, de que vem da relação com o exterior, da forma como reagimos ao exterior, como se foram construindo estes tubos que há dentro de nós. Dentro. Alguns entupidos, sabe lá Deus. Quando se topa é que é pior. Pois é, sim. O tubo digestivo, o tubo neural, depois chega cá acima, faz esta coisa, chega a esta coisa que é o cérebro, mas já vem tudo de baixo, não é? E as hormonas correm o nosso... Por isso é que eu gostei da endocrinologia. Correm o nosso corpinho todo. Não estão paradas. É sempre em movimento. E levam mensagens, levam estímulos. Bom, e isto faz com que cada indivíduo seja diferente do outro. Claro. E filhos de grandes democratas podem dar grandes conservadores ou reacionários, mas... O que é mais provável é o ambiente exterior. Também podem dar grandes apáticos, pessoas apáticas, ou que vivem, ou poetas que vivem para fazer poesia e não contactam tanto com as outras pessoas. No seu caso, herdou a fibra do seu pai. Um pouco. E das pessoas que foi conhecendo. Meu pai era muito cuidadoso, porque foi chamado ao diretor da PIDE, aquele que usava o monóculo, que lhe disse, meu pai foi promovido para a Direção-Geral do Caminho de Ferro, que era um lugar importante, foi chamado e ele disse-lhe, ou vai para a Direção-Geral, ou sai do MUD, ou está no MUD ou está na Direção-Geral. E meu pai saiu do MUD, do chamado MUD, Movimento de Unidade Democrática. Portanto, ele era muito protocolar, sei que usou essa palavra. Meu pai era muito E o meu pai ouviu sempre repetir isto por causa das minhas filhas. Quer dizer, ele tinha abdicado daquelas luta política para, mais evidente para proteger a família e as filhas. Isso ficou muito com ambiguidade. Mas a verdade é que eu tenho tido esta conversa com a Rita Rato, que é a diretora do Museu do Aljube, que é uma mulher extraordinária, e ela diz, mas estás a ver o facto dele vos ter protegido, permitiu que tu fosses para a frente, estudasses e fizesses coisas políticas. Se ele não tem abdicado, se ele tem aceito isso, tu não tinhas tido a tua vida com... Claro. A Isabel ousou fazer diferente, não é? Noutra altura. Ousei porque tinha possibilidades de usar. Claro. E ela abriu um bocado os olhos nisto, porque vejo muitos filhos de pessoas que sofreram muito, que tiveram depois uma vida muito difícil para eles próprios serem combatentes. Este impulso de combatente treina-se? Ou seja, há um endurecimento, há uma fibra, há uma coragem treinada? Eu não tive outro remédio se não treinar, porque fui com 10 anos, acabados de fazer para o Liceu de Setúbal, e o padre perguntou quem é que era batizado, quem não era. Havia 2 que não eram batizados, mas esses depois foram-se embora, e então fiquei a única não batizada no liceu. Foi um alvo, a única. Fácil, não é? E ele disse, a menina é comunista. Foi batizada de comunista. Eu não fui batizada. Não. Fui batizada. Foi batizada de comunista. Isto é uma liberdade poética, a menina Isabel. É comunista. E depois que uma colega minha foi... essa era batizada, porque houve lá uma madrinha qualquer que ele levou, mas era filha de uma família como a minha, e um dia o padre mandou que ela escrevesse
A menina diga o credo, e como ela não sabia dizer o credo, então vai para casa e escreve 100 vezes o credo. O pai viu, o que é que estás aí a fazer? Estou a escrever o credo. Não escreves nada ao credo. Eu vou falar com esse padre. E na aula seguinte, o padre diz, levante-se a herege. Era ela. Mas eu levantei-me também e disse, eu também sou. Ai, nós Isabel. As duas hereges. As duas hereges. Hoje reencontramos-nos. Ela tem um filho que é meu colega e achamos que somos heroicas. O que é que ele levou a levantar-se perante uma figura de autoridade, uma palavra que tinha peso, não é? O que é que ele levou a levantar-se e dizer, eu também sou herege? Foi solidariedade. Foi. Eu não podia deixar a Helena Rodrigues ali sozinha em pé na sala de aulas, humilhada porque isto era para humilhar, não é? Que idade tinha? Eu tinha 10 anos. Isso já conta. Eu tinha 10, conta. quer dizer, podia ter 11, podia ter 12. Porque mas era por essas idades? Sim, fomos colegas até aos 14. Mas havia no meu liceu muita gente que... Olha, só dentro do MFA, que vieram a ser do MFA, havia 3. O Luís Manuel Costa Correia, que tomou apito no dia 26. O Almada Contreiras. Um Pereira Leite, que era também do Conselho da Revolução. A Odete Santos. Portanto, havia ali uma grande coleção... de hereges. Bom, corajosos. Mas batizados. Mas batizados, mas ok. batizados, porque as pessoas tinham medo. A religião era obrigatória. Pois. Bom, outra pergunta do Sérgio, que parte da primeira. Essa resistência é e era contra quem? Bom, claro que contra o fascismo. O que ele pergunta é se não haverá uma parte bastante importante da população para quem a liberdade, ainda hoje, não é? É um conceito teórico que não tem influência direta na sua vida. Trabalha este raciocínio interessante que se a liberdade e a ideia de liberdade não serve mais uma elite ou uma forma de pensar da elite, quando nos levantamos pela liberdade de todos, levantamos-nos por vezes contra uma certa maioria? De facto, a permanência do fascismo de 26 a 74, embora tivesse havido sempre resistência organizada, houve sempre, mas significa que a população suportou esta situação durante todos estes anos. Por isso existiam tantos delatores... Havia os chamados quadrilheiros. Eu li isto posteriormente, já não me lembro interpretado por quem, mas é bem descrito. O Pinamanique instaurou uma coisa que eram os quadrilheiros. Ele dividia a cidade em quadrilhas e punha em cada quadrilha um informador, que podia ser o homem do café, podia ser o homem da mercearia, podia ser outra, mas tinha uma rede de quadrilheiros. O que é que isso diz? O que é que isso diz da população, das pessoas, de uma maioria? E durante o fascismo, durante a ditadura, a polícia estabeleceu quadrilheiros. Que é para manter o regime e estar à escuta. Por isso é que as paredes tinham ouvidos, porque os vizinhos recebiam informações. As pessoas à volta. E podiam não eram funcionários da polícia, eram pessoas que recebiam avanças ou qualquer coisa para fazer esta função. E por outro lado, a maior parte da população não se revoltava. Ou era passiva ou era conivente. Isso o que é que diz das pessoas? De uma maioria de pessoas que vivia no antigo regime ou que viveu noutros regimes como o Holocausto, em que, como sabemos, existia a banalidade do mal, a Hannah Arendt, e havia muita gente. Há esses relatos nos documentários que os vizinhos simpáticos, de repente, de um dia para o outro, viraram os piores inimigos. Eu, no outro dia, ouvi, muito recentemente, uma conversa que explica um bocadinho isto. A sogra da minha filha, o Filipe, o marido da minha filha, é alemão.
Os pais dele nasceram logo a seguir à guerra e, portanto, estão muito imbuídos do espírito da guerra. E nós sabemos, através... Eu é que ando sempre a perguntar, não é? Eles interessam-se menos. Sei que o bisavô do Filipe, um dos bisavôs, era anti-nazi. Teve preso várias vezes e recolheu pessoas e protegeu os judeus. Mas a filha dele, que eu ainda conheci e que a Beli também conheceu, era péssima, racista, insuportável. E nós dizemos sempre, mas como é que isto se arranja? E no outro dia, a mãe do Filipe, a Gertrude, perguntava a uma vizinha minha, na tua casa, que viveu aqui no regime da ditadura do fascismo, na tua casa falava-se de política. E a minha vizinha dizia, nunca se falou de política na minha casa. A única coisa que acontecia e que eu vinha perceber é que o meu pai fazia com o jornal, fazia uns cornos. E quando o Marcelo Caetano falava, ele punha em frente o ecrã da televisão aqueles cornos. Em silêncio. Em silêncio. Ai, meu Deus. Em silêncio. Era conceptual. Mas lá, falar-se, nunca se falou de política. E a Gertrude disse, pois era o que acontecia na casa dos meus pais e dos meus avós. Durante todo o nazismo, não abriu a boca sobre o que se estava a passar. Aqui em Portugal as pessoas não falavam dentro de casa. Tinham medo de serem ouvidas. Mas isto é fantástico. Pois é. Porque para nós hoje é difícil de imaginar que uma família inteira, uma vida inteira, dentro de uma casa, nunca se falou do regime. Isto pode ser interpretado de duas maneiras. É o medo, com certeza. Mas também pode ser o amor à causa. Eles achavam, eles estavam de acordo. Ou connosco está tudo bem, os outros que se lixem. Estavam de acordo com a chamada situação. Pois. Dizia-se naquela altura, a noção da situação. O que significa... Não vamos levantar a poeira. O que significa que uma parte da população portuguesa, quando chegou ao 25 de Abril, de facto apoiava o regime, e o regime não foi só o Salazar, os seus ministros, os seus deputados, foi também uma grande rede que estava de acordo com aquele espírito e com aquele regime. Não disfarcemos as coisas. E se calhar as mentalidades foram mudando ou as pessoas foram se adequando aos tempos, será? Eu no outro dia, no Alfarrabista, encontrei uma revista que é feminina, que tinha alguns artigos bastante ousados de mulheres. Porque as mulheres jornalistas, durante uma época, só tinham lugar nessas revistas. Esta ainda vinha do passado e tinha, portanto, aquela forma das revistas que era... Modas e bordados, essas os tricôs. coisas. A Maria Lamas foi diretora. Maria Teresa Horta trabalhou no... Também. E, portanto, tinha aquelas coisas todas, das malhas, das rendas, e tinha as cartas das leitoras. Estávamos em pleno 25 de Abril e há uma carta de uma leitora contra... eu guardei, porque é muito significativo, contra o que se estava a passar com as mulheres. Uau. E foi publicado. A desvergonha, a falta de vergonha, porque valores antigos é que eram os valores dos nossos antepassados, os valores dos nossos avós. Anda-se a dar cabo disso. Portanto, há uma parte da sociedade que ficou com medo da liberdade das mulheres. E isto era uma mulher a escrever. Que faria aos homens. Que estava a manter o sistema, não é? Como é que as coisas eram que uma parte da sociedade era mesmo reacionária. E eu faço a ligação com hoje. Se o conceito de liberdade é hoje um conceito teórico, abstrato, longínquo, que para algumas pessoas, ou muitas pessoas, não têm ligação com o cotidiano, ao mesmo tempo que há um afastamento da memória e do passado.
É uma resposta é uma pergunta difícil e uma resposta difícil. Eu li há 2 dias um texto do Krugman, que tem feito uns textos muito interessantes, Prémio Nobel da Economia, e a denunciar completamente o que se está a passar com a administração americana. E ele aconselha, quando falarem com as pessoas, falem-lhes do preço dos ovos e do preço dos seguros de saúde. É isso que elas vão entender. É isso que mexe com as pessoas. E é isso que mexe com as pessoas. Pois, isso liga... Agora, de facto, eu penso muitas vezes, e nisso converso muito com o Sérgio sobre isso, que nós vivemos de facto numa bolha. Nós vivemos numa bolha que, ainda por cima, em Portugal a escala da bolha é pequena, por isso é que os livros têm dificuldade em vender-se, em que nós transcendemos a nós próprios a gostar de determinados livros, de determinada poesia, de determinada música. De determinados grupos e pensamentos. Que somos capazes de fazer as tais conversas inesgotáveis do sentido das coisas, da complexidade das coisas, que nunca chegamos ao fim, mas que provavelmente haverá sempre uma zona da sociedade que quer saber o preço dos ovos e se há ou não um centro de saúde que as sirva e onde possam ir. Isso é legítimo, não é? Quererem uma vida digna no sentido de se têm dinheiro para comprar comida, mas a extrema-direita tem tirado partido também dos medos, dos preconceitos e das inquietações sobre o outro e, portanto, é o viés, a confirmação do viés, não é? O viés de confirmação, ou seja, criar desinformação, criar mentira a partir de preconceitos que estão lá na base, não é? E isso chega a uma boa parte da população. Sobre a perseguição e aos imigrantes e um olhar desconfiado quanto aos imigrantes e por aí vai. Chega, com certeza. A minha dúvida é em relação ao futuro, àquilo que projetamos. Será que haverá sempre uma bolha que se interessa pela complexidade infinita das ideias e das coisas e outros que não se interessam de nada por isso? A questão é como é que se fura a bolha, arrebenta a bolha, não é? Para que haja uma causa comum, um olhar comum para os temas principais e para os valores democráticos. E lança a pergunta que o Sérgio colocou: a ideia de liberdade serve também ela uma elite, uma bolha, uma certa bolha, e não a população ou boa parte da população? Eu mantenho a pergunta. Eu acho que a liberdade de movimento, a liberdade de pensar, a liberdade de escrever, a liberdade de imaginar serve a uma bolha que nós desejaríamos que seja o mais larga possível, mas não serve a uma boa parte da população. Porquê? Porque não lhes interessa. Ou porque nós somos diferentes uns dos outros. Ou porque as pessoas que vivem em condições económicas pobres, miseráveis ou pobres, ou remediadas, que é horrível, estão muito fixadas no seu dia-a-dia. No ramo-ramo, na competição com os colegas no trabalho, na tirania dos chefes, que agora os chefes tiranos são mais que muitos. E na ideia que esta sociedade mais capitalista dos novos tempos, a ideia de sucesso individual, para chegar mais longe temos que andar mais que a pessoa do lado. Isso pode ser o triunfo da iniciativa liberal, que é o mais desumano possível, que é pagar impostos. Não. Para que pagar impostos? Eu pago um seguro de saúde, eu faço um milheiro numa agência privada de reformas. E então não é preciso INSS. E não é preciso eu ir pendurar-me em balcões
onde sou chateado por imensas pessoas, eu sou livre, eu sou libertário, eu não preciso do Estado. E depois fala-se da meritocracia, não é? É. Tudo sustentado por aí, não é? E não há... As pessoas não chegam aí porque não querem, não é? Isto está bem. As pessoas dos Estados Unidos é o que se está a passar, mas têm pensadores importantes e eu já vi, e até já publiquei num livro meu, a questão da análise da meritocracia, em que é muito boa, mas é para a bolha. Há sempre alguns que ficam de fora. Até ficam de fora nos temas que escolhem para as teses de doutoramento. E são eles que escolhem. Pois. Mas escolhem, por acaso, escolhem mais os temas sociais, em que se vai fazer inquéritos, em que os custos de investigação são menores. São inquéritos, fala-se com as pessoas. Escolhem menos, ou são eles que escolhem ir para o laboratório, fazer investigação química daquela pesada, e eles fizeram uma estatística disso e vê que as escolhas desses temas de doutoramento, a esse nível, não é? São diferenciadas conforme as classes sociais. Meritocracia, toda uma conversa, claro que a questão é de que ponto de partida cada um está. O sítio onde nasceu, a escolaridade, o nível social e a cor da pele, por aí vai, não é? E o ponto de partida não é igual e tudo se altera, não é? Tudo se altera a partir daí. O Sérgio lançou também outra pergunta lançada para o futuro. Ele continua aqui ao nosso lado, o Sérgio. O facto do passado nos ter deixado traumatizados sobre as grandes narrativas coletivas e se continuar a propagar a ideia dos planos individuais, que também são importantes, e nesta coisa, neste equilíbrio entre o coletivismo e o desejo individual, como é que imagina o futuro na relação entre dois polos? É possível uma utopia coletiva onde os desejos e a criatividade individual impere? Ou seja, onde as vontades e desejos individuais sejam respeitados, mas que haja uma ideia de coletivo. Essa utopia. Eu e o Sérgio lemos agora um livro de que não me lembro o nome do título do livro, lembro-me do autor, do Frankl, mas eu identifico o livro porque é um livro que tem um arame farpado e um passarinho em cima do arame farpado. E que é escrito por um homem que eu não conhecia nada disto, conhecia através do Sérgio, que esteve em campos de concentração, uma parte da família foi morta, sofreu os piores horrores. E porque é que ele é médico, é psicanalista, veio da escola freudiana, mas ultrapassou muito a escola freudiana, e ele diz que sobreviveu, e aqueles que sobreviveram é porque acreditaram no futuro e no coletivo. E ele explica, quando entrava dentro da barraca onde aquela gente escancelada, miserável, a morrer, estava naqueles tabiques que nós vimos depois nos filmes, ele entrava e juntava o mais possível de pessoas, o coletivo, para lhes dizer: vamos fazer coisas, vamos resistir amanhã, vamos ver se os nossos sapatos aguentam até ao sítio onde vamos trabalhar, vamos ajudar aquele que tem a malga mais vazia. O nosso objetivo vai ser estarmos aqui no coletivo e ajudarmos, que é para sobrevivermos. E ele diz que quem sobreviveu foi quem teve este espírito. Lutou pelos outros. Porque aquilo, pelos outros e pela sua própria sobrevivência. E, porque claro que aquilo que está dentro da nossa cabeça influencia o nosso corpo todo, não é? É a tal história, o corpo influencia a cabeça e a cabeça influencia o corpo. E de facto, eu acho que vou também aplicar isto aos grupos que trabalham comigo. Por exemplo, agora quando fizermos a próxima reunião na Casa do Comum, que vai ser com o Paulo Pena sobre a informação. E a desinformação. Eu vou pedir a cada um dos presentes para não ficar só
a ter aprendido aquilo, que pelo menos comunica a uma pessoa, a um amigo, a 2 amigos, aquilo que ouviu ali naquela sessão onde eles não estiveram. Pode ser um objetivo. Abrir janelas de discussão, furar a bolha, não é? Furar a bolha. Eu acho que é... Porque, a certa altura, nós vemos sempre as mesmas caras nos mesmos sítios. Começa a ser um bocadinho diferente. Começa a ser... quando as coisas apertaram mais aqui, a Cláudia Varjão e a Gabriela Moita, A cineasta e a psicóloga, e a psicóloga, sim. vieram ter comigo e disseram: estamos cheias de medo, o que é que vamos fazer? E então combinámos lutar contra o medo. E chamámos a Conceição Matos e o Domingos Abrantes. Eu estive lá. Que bom, que bom! Já ganhei o dia. Estava lá, no fim. E eles explicaram como é que tinham. Eu ouvi, aliás, Ganho. por isso é que eu disse há pouco. Porque, Pois claro. claro, eu estava lá e ouvi como é que resistiu ao medo, não é? Eu ouvi nesse momento. Esta conversa está toda a fazer Toda sentido. enrolada. Está tudo ligado. Está tudo ligado, Como claro, no livro, tive muita curiosidade. do poeta. E nós lançámos-nos para isso. E depois fomos a Óbidos e repetimos a sessão em Óbidos. E apresentámos em Óbidos o livro que, entretanto, em grupo tínhamos organizado, que era o Império do Medo, sobre a escravatura. E foi a nossa forma de Contribuir. E de sairmos do nosso próprio medo. Exato, e de lançar a discussão, a reflexão para a sociedade, não é? Como um movimento. Que ideia, é a continuação disto, que ideia de futuro e de utopia imagina para o país? Continua otimista, olhando para a frente? Não há outra solução. Mas podemos passar por muitos percalços por o meio. O mundo aponta para maiores percalços, não é? No outro dia, numa conferência, num grupo também destes, o António Louçã, que foi falar sobre os partidos social-democratas, como começaram e como depois se interromperam, embora existam, dizia ele, António Louçã: eu tenho esperança na América, porque o que se está a passar é tão terrível do ponto de vista da administração. Mas, por outro lado, há os sindicatos, há as pessoas que se estão a mexer em Minneapolis, há um ambiente que pode propiciar, há o que se passou em Nova Iorque nas eleições, há um ambiente que pode propiciar uma reviravolta. E eu lembrei-me que o Karl Marx dizia que a revolução não se ia dar em países pobres e pouco desenvolvidos, que se daria em países desenvolvidos, e ele tinha razão, porque os desenvolvidos já têm muita coisa para depois poderem coletivizar, não é? Portanto, o que eu vejo é que o coletivo, eu tenho esperanças no coletivo. Continua. Ontem li Apesar de uma sociedade cada vez mais, e através da tecnologia também, em que os valores parecem no sentido contrário. Ou seja, o sistema está todo montado noutro sentido. E isso dá crispação. E o jogo é esse, as pessoas têm que estar no jogo. E isso dá depressão. Isso dá depressão. Pois é. 18% dos portugueses. Pois e eu é. ouço-os no consultório. Pois é. Ouço-os. Aliás, sociedade exausta, não é? Num tempo acelerado de grande produção, mais a tecnologia, um tempo acelerado não humano, andamos todos atrás do tempo e a falhar. E a tecnologia a acelerar, porque dá mais dinheiro, não é? E tira o pensamento, não é? Ou seja, não vivemos num tempo em que favoreça o pensamento crítico, não é? Isto ataca os mais jovens, mas todas as idades, não é? A inteligência artificial nunca terá pensamento criativo. Nunca terá. Há cada vez mais pessoas a usar a inteligência artificial para... terem pensamento criativo, mas para ser criativo é preciso ter intestinos, ter ovários, vísceras, ter testículos, ter coração, e isso não se pode simular. Pode-se simular o batimento cardíaco, pode-se simular, não sei, o desejo, não sei, mas pode-se simular as formas físicas do desejo.
O desejo em si, acho que não se pode simular. Mas formas físicas, sim, com certeza. Portanto, essa invasão, por muito longe que vá, não é tão grande que substitua o humano. E depois há aquelas coisas que a gente não sabe, porque não são expressas. Ontem li que no Uganda, onde se passam tantas coisas e tão difíceis às vezes, formaram-se coletivos para fazer psicoterapia de grupo. Com quem? Com os pobres. Portanto, devem ser camponeses, juntam-se, fazem um coletivo e fazem uma psicoterapia de grupo em que contam os seus problemas, as suas dificuldades. Aprendem uns com os outros, não se sentem sós nisso. No Uganda, e vários grupos a funcionarem assim. Eu mandei logo para as minhas amigas psicólogas, para a Gabriela, para a Maria João, para a Paula, para as que trabalharam comigo, a dizer, experimentem. Para a Ana Matos Pires, que está em Beja e que organizou as coisas em Beja, experimentem fazer isso connosco. Ir para as aldeias, para o interior, as pessoas não pagam nada. Juntam-se, fazem um grupo e agora contem lá qual é o vosso problema. Há um demasiado deslumbramento, usa a expressão shitex, com a tecnologia, com a inteligência artificial, que nos pode retirar do pensamento e do que nos humaniza. É um risco. É um risco. Porque, em termos de ciência, de investigação, a inteligência artificial leva-nos a conhecer o infinitamente pequeno, que está muito para lá daquilo que nós conhecemos, apesar de todos os microscópios extraordinários, o infinitamente longínquo, que está muito para além dos telescópios, com uma rapidez absurda, não é? Enorme, mas o infinitamente complexo não está. A inteligência artificial não resolve. Eu não sei o que é que fica para lá do melhor dos telescópios. Mesmo que a inteligência artificial me diga mais um bocadinho, avance mais um bocadinho, e depois. E, portanto, esta inquietação humana, eu acho que é só humana, não sei se os outros animais também lhes passa para a cabeça. Mas humana é. Esta inquietação humana que existe, felizmente, pode ser transmitida em algumas obras plásticas, em alguma música, mas a inteligência artificial pode simular essas obras plásticas e essa música. Pode simular, sim. E enganar-nos. Mas a verdadeira interrogação não está lá. Está em nós. É nós. Tenho mais um áudio, Isabel. Escândalo, não é? Outro áudio? Outro áudio, pois é. E sabe de quem? Não. De Rita Rato, pois é, política e politóloga, atual diretora do Museu do Aljube, que se junta aqui também para lançar uma questão. Vamos ouvi-la? Claro! Olá, Bernardo. Olá, Isabel. Que bom que estão a ter esta conversa e que depois poderá ser ouvida por nós. As conversas com a Isabel são conversas que fluem muito facilmente, porque a Isabel é uma ótima pessoa com quem conversar. É uma mulher que tem uma vida dedicada à luta antifascista, à luta em defesa da democracia, em tempos mais difíceis e mais duros de ditadura, mas também já após o 25 de Abril. E a Isabel é de facto alguém que tem um olhar muito próprio e muito atento aos tempos, ao mundo em que vivemos, mas também a todos. É alguém que é muito atenta e muito comprometida com o combate às desigualdades sociais. É alguém que, por ser médica e ter um percurso
muito importante no Serviço Nacional de Saúde, percebe a importância das funções sociais do Estado, é alguém muito atenta à vida das mulheres, de todas as mulheres, e isso de facto faz dela uma pessoa muito especial, alguém que tem uma energia incrível para juntar pessoas, para organizar encontros culturais, políticos, no sentido mais lato do termo, alguém que está permanentemente atenta e a compreender o mundo em que vive e a partilhar a sua reflexão, a ouvir os outros. É alguém que tem uma capacidade de escuta impressionante e rara, diria, e por isso estou certa que esta será uma conversa ótima. E a pergunta que deixo à Isabel é como podemos cuidar de nós e uns dos outros nestes tempos tão difíceis para continuarmos a lutar por um país mais justo, mais livre e mais democrático. O que é que podemos fazer nestes tempos? Um grande beijinho. Pois é, Rita Rato, atual diretora do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, que aqui deixou um olhar sobre a Isabel do Carmo e juntou uma pergunta para continuarmos a mesma reflexão que nos inquieta a todos. Mas antes de mais, um comentário a este áudio da Rita Rato. Vocês disfarçaram mesmo todos muito bem disfarçados. Pois é, porque ainda não estamos hoje, aqui para brincar. Porque ainda hoje eu estava a falar com a Rita por telefone e disse-me, agora tenho que me apressar porque vou ter com o Bernardo Mendonça. Vais? Oxalá corra bem. Pronto, muito bem, bons atores, sim senhora. Eu acho que para nós lutarmos por aquilo que ela diz é fazer o que ela faz, que é juntar o coletivo. A Rita sempre disse isso, e as pessoas dizem, saiu melhor que a encomenda. Porque a Rita é a melhor diretora de museu que se pode imaginar. E tem sido corajosa, porque não foi pelo caminho mais evidente, que já era bom. O caminho mais evidente já era bom, mas tem trazido novas comunidades, novas formas de pensar a liberdade e as opressões, não é? Sobre as mulheres, sobre a comunidade LGBTQIA+, ou seja, mérito a Rita Rato, porque foi além do evidente, foi além do que era esperado, e as pessoas estão a perceber isso, não é? Está a acrescentar. Isso é que eu digo que foi melhor que a encomenda. E só podia vir aqui parar. A Rita tem... ela diz que eu ouço bem. Eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir as histórias das pessoas. Mas a Rita tem essa prática de ouvir as histórias das pessoas, sejam elas quais forem. E para além daquilo que está estereotipado. E para além dos modelos fixos. A Rita foi deputada do Partido Comunista no Parlamento. A Rita tem um pensamento comunista. Nós temos conversado muito sobre a política e ela é verdadeiramente uma comunista, no sentido do objetivo da sociedade comunista. Por outro lado, tem um olhar eventualmente... o mais irés possível. Exato, que deve arrepiar muitos comunistas. Não sei. Talvez. Os que eu conheço gostam dela. Boa. Só uma vez é que eu ouvi uma crítica, era de uma parva. Também és há. Também és há. Que lá ai. Pois, mas francamente eu convivo com muitos que são dos que chamaríamos ortodoxos, o Bernardino, e outros como o Bernardino, e francamente para eles a Rita é o máximo. E a Rita tem feito isso que ela expressa, que diz que eu faço, enfim, colaboro e procuro, que é fazer o coletivo. A Rita está sempre a promover o coletivo. E um coletivo que não é de acordo com um plano pré-estabelecido. Por exemplo, em relação à questão da homossexualidade, sei um livro agora muito, muito giro, organizado lá no museu. Eu vi lá coisas no museu
que me fizeram ver coisas da homossexualidade, da repressão à homossexualidade. Da perseguição que as comunidades sofreram. E repressão. Durante tortura, etc. Durante a ditadura, que eu nunca tinha sabido que existia. Porque foi silenciado. E é comovedor. É comovedor. E são as pessoas que estavam à margem. Tal como a questão das mulheres, ela tem realçado as mulheres e o papel das mulheres de uma forma extraordinária. Narrativas que logo a seguir ao 25 de Abril não foram contadas, não é? Nem nas últimas décadas. São histórias por contar sobre os tempos da ditadura. E que mais? Já agora, queria lançar uma pergunta. Nestes tempos de novos radicalismos, pergunto-lhe, também é uma questão que anda sempre nas mesas de jantar, e eu lanço aqui para ficar registado. Ainda faz sentido a divisão de águas entre esquerda e direita, ou tão, ou mais importante, é percebermos quem defende a democracia e os valores humanistas aos novos regimes ditadores, protofascistas, autoritários? Eu acho que qualquer dessas divisões ainda é possível. Quando nós fomos os tais 2/3 que votaram seguro e o terço que votou no Chega, é uma divisão. Essa divisão é possível. Houve muita direita democrática que votou no seguro. Não votou em branco, como esse seu amigo. Como o meu amigo. Digamos que esta divisão é possível. A divisão entre esquerda e direita é difícil. É difícil. E há aqui uma questão complexa, não sei se queres juntar os seus 50 cêntimos a esta discussão, que é, quando há uma direita que se radicaliza, há uma outra direita que parece já ser de esquerda, não é? Há uma movimentação que está a acontecer assim, não é? Eu acho que há aí uns cavalheiros que devem estar a organizar um partido de centro-direita. Não é? Porque é gente muito fina para entrar no Chega, porque o Chega é um bocado ordinário. É mesmo. Tem lá uns filões de antepassados, mas é ordinário. E há uma certa direita que gosta daquilo tudo, mas é demasiado fina. Mas esses não são os liberais? Exatamente. Isso é a iniciativa liberal. Portanto, pode haver a tendência de fazer um partido de centro-direita em que essa direita esteja lá toda, com todo o seu ódio à esquerda, com todo o seu ódio ao Estado Social, com toda a recusa do Estado enquanto moderador das diferenças, e que seja bem acompanhada por aqueles que fazem destes conceitos qualquer coisa de popular. Mais próximo das pessoas menos letradas. Portanto, mais sexy. Eu receio que haja um movimento de centro-direita com esse sentido. E que colha. Com respeito a quem é que é verdadeiramente revolucionário ou não, os revolucionários, que eu julgo que existem muitos, são aqueles que querem a igualdade. E há uma direita que não quer a igualdade. E há uma direita que quer a igualdade? Não me parece. Esta pergunta tinha que ser feita. Não, pois tinha. E eu até gostava de ter uma discussão sincera com alguém de direita que me prove porque não é possível a igualdade. Há pessoas que não é por serem mais pessoas, mas que pensam verdadeiramente que é necessária a competição entre as pessoas. Voltamos ao mesmo, não é? E que essa competição deve ser expressa em termos de bem-estar. E, portanto, essas pessoas, eu gostaria de ter com algumas dessas pessoas. Tive quase a fazer, mas depois passou, com o Ribeiro e Castro, porque fizemos os dois uma sessão para jovens jovens do ensino técnico em Amarante. E eu não me vou esquecer da pergunta que coloquei há pouco e não me respondeu completamente. Eu esqueci-me? Não se esqueceu, mas respondeu de forma muito hábil. Mas eu volto a perguntar, não tem nenhuma amiga ou nenhum amigo de direita?
Eu fugi porque não encontrei. Eu não tenho. Não encontrei resposta. É que eu não me lembro de ter nenhum amigo de direita. Este meu amigo que votou branco, eu sou bastante amiga dele. Não sei se ele é de direita, eu acho que não. Mas assumidamente direita não tem. Assumidamente direita não tenho. Mas vou pensar nisso. Vou para casa a pensar que me esqueci. Caramba, eu não tenho amigos que são. Que coisa. Muito bem. E que mais? E a convidá-la, Isabel, a ler um excerto do seu livro Puta de Prisão, que escreveu depois de ter saído da prisão, mas que a partir dessas histórias, não é? Das mulheres que encontrou na prisão, na verdade, várias delas não só resistentes, mas também várias delas prostitutas, não é? Porque juntava-se no mesmo espaço. Mulheres da margem também, dessa margem. Quer ler? Quer comentar primeiro? Eu estive, aquelas que pertencem, que fomos presas na mesma leva, digamos, depois julgadas só fomos 2, éramos 5, era em Custóias, era a Clara que pertence ao grupo a Clara Castilho, que pertence ao grupo dos astronautas, talvez conheça, que tem aquele site, é Clara. Era a Olímpia, que era do Porto, e eram 2 Fernandas, uma Fernanda que era do Porto e a Fernanda que era a minha sobrinha, e depois veio a Vitória Lobo, que é também do Barreiro. Éramos só nós, e tudo o resto eram prostitutas. A maioria da população na prisão? A quase totalidade. Porque havia uma ou 2 pessoas ou 3 por fraudes e depois tudo o resto eram prostitutas. Mulheres com vidas muito precárias, muito pobres? Não, ninguém imagina. Eu não imaginava que as pessoas fossem tão miseráveis, tão pobres, tão exploradas, tão desgraçadas. Porque, lá está, porque vivemos num mundo que tem barreiras. Eu vivi numa rua em que havia muita gente pobre, Rua Miguel Paz, no Barreiro, havia descarregadores das docas, que eram os mais pobres de todos, havia os corticeiros que muitas vezes acabavam por ter mendicidade e pedir a esmola. Aquelas pessoas vivem toda a vida no mais fundo da miséria, da desgraça, da humilhação. Ciclos de abuso, da miséria mais profunda, em que de repente torna-se uma inevitabilidade muitas vezes essa... Ser prostituta. Pois. É a única coisa que elas podem ter. Pois. É o corpo. É o corpo como... E o corpo abusado. Pois. Porque é o corpo... Eu acho que as pessoas podem usar o seu corpo como quiserem, desde que não estejam a fazer mal a ninguém com isso. Portanto, não vejo limites ao uso do corpo. Seja algo com sentido, não é? Agora, aquelas pessoas nunca tiveram liberdade sobre o seu corpo. Pois. Elas foram sempre usadas. E portanto... Usadas desde crianças e depois desprezadas, humilhadas pelas famílias, exploradas e depois, finalmente, por aquilo que no Porto se chamava o azeiteiro. Que é isso? O azeiteiro é o proxeneta. Chamava-se azeiteiro? No Porto é o azeiteiro. Ah, não sabia. E elas todas tinham um azeiteiro. Bom, eu agora convido-a a ler um bocadinho o excerto que escolheu para ler, que conta um pouco desta realidade dura que assistiu na prisão. Vamos lá ver se eu localizo exatamente. Eu fiz... Este livro foi escrito também com a Fernanda Fraguas, não é? E lançado em 2003, não é isso? Não sei se teve uma edição antes, mas a mais recente é 2003. Esta edição, a primeira edição, foi logo em 1982. Bem parecia. Parece-me que a última foi em 2000. Eu só tenho uma quinta edição, que foi ainda desse ano, porque houve um alfarrabista que me ofereceu. Pois. Porque esgotaram, houve 8 edições,
E esgotaram todas? Esgotaram todas. Nós estivemos presas, e o livro passa-se, quando havia o proibicionismo. E, portanto, como havia proibicionismo, as prostitutas eram presas de acordo com o governador civil ou os polícias que andassem na rua. Era aleatório. Podiam ser presas. E eram presas. No norte eram muito presas, as prostitutas de rua. Aqui em Lisboa, não. De maneira que Custóias é que se enchia de prostitutas, que depois iam fazer a pena a tiros. Portanto, nós assistíamos às levas das prostitutas que entravam e assistíamos também às idas para tiros, porque elas em Custóias, por lá estavam ao pé do azeiteiro. Estavam próximos do azeiteiro. Talvez as viesse visitar, talvez lhes escrevesse. E depois, quando foram para tiros, então ficam completamente abandonadas e com um regime com freiras do pior. Pois. Que punham em frente da televisão, quando havia cenas amorosas, punham uma coisa a tapar o ecrã. E, portanto, a ida para tiros, elas não sabiam. Havia uma manhã em que diziam: peguem nas vossas coisas. Em todas as cadeias é assim. Quando li os relatos de campos de concentração também era assim. Peguem nas vossas coisas. Elas lá pegavam nos seus saquitos, nas suas coisas, e iam para a caminhonete que as levava para tiros, aos gritos, aos gritos. E, portanto, o ambiente era este. Eu vou localizar aqui exatamente a relação ao azeiteiro, que elas falavam sempre muito bem. Amavam, elas amavam. Isso é curioso. Este ser humano com quem elas vivem, a quem dão o amor e de quem pedem amor. Elas pedem amor. E mais lisonjeada ela se sentirá se esse homem for bonito, bem posto. Tem graça que esta questão do bem posto o meu azeiteiro anda muito bem posto, com o dinheiro que elas ganhavam, não é? E por isso ela também gasta o mais possível nos arreios do macho. Ser amada por um homem com bom aspecto é, de certo, mais importante do que ser amada por um estrodonço. E mais invejável. O meu é o mais bonito. Ou antes, o meu é tão bonito e mesmo assim ama-me. Logo, eu sou bonita. Ele ama-me. Por tudo isso, afinal, elas aceitam ser espancadas. Os espancamentos são sempre recebidos como sinal de amor. Ele bate-me porque tem ciúmes. Ele bate-me porque viu-me com outro que talvez não fosse só negócio. É por ciúmes, sempre por ciúmes. E nunca explicam claramente que esses ciúmes são apenas a suspeita ou o medo de que elas estejam a entregar a outro uma parte do dinheiro. Espancamento, nódoas negras, feridas exibidas como sinal de muita posse, de muito amor, de muito ciúme. Eu aprendi com elas uma coisa. Uau! Aprendi com elas uma coisa. Depois de sair da cadeia, fui logo dar consultas. Tinha que ganhar alguma coisa para viver. E saí das consultas e tinha medo que me roubassem o dinheiro que eu tinha ganho nas consultas. E então aprendi com elas uma coisa. Escondia nas botas. Não é no sutiã? Não. Nas botas. É que é fácil de chegar lá. Nas botas. Elas descalçam as botas, metem o dinheiro lá dentro, voltam a puxar as botas e eu saía das consultas, metia o dinheiro nas botas e lá ia eu. Nunca lhe iam às botas. Os ladrões não vão às botas. Pois é. Também já sei a história em Grandes Viajantes pelo Mundo. O forro do cinto. O forro do cinto também é interessante. Normalmente vão aos bolsos, não vão ao forro do cinto. Essa é boa. É, com um fecho no interior do cinto. Bolas, esse amor, entre aspas, que bate, que espanca, que mata, não é amor, mas, como sabemos, os feminicídios e a violência doméstica com números tão fortes, ainda hoje, no país,
conta que essa cultura machista ainda prolifera, ainda colhe no nosso país, não é? É qualquer coisa que, de facto, também deve ter uma explicação, para além do machismo, não é? Deve ter uma explicação mais profunda, porque a verdade é que há... E herda-se, culturalmente herda-se, não é? Pois, claro, um homem que... O filho que vê o pai espancar a mãe acha que as mulheres podem ser espancadas. E gera as suas frustrações de acordo com o que viu fazer, não é? A verdade é que há homens com pulseira eletrónica. Eu fiquei espantada com o número. Tenho medo de me estar a enganar, mas o que são milhares. Com pulseira eletrónica, se há alguns, esses com pulseira eletrónica, quer dizer que esses foram apanhados, esses tiveram processo, e depois os outros todos. E a quantidade de feminicídios, mulheres mortas por ex-companheiros e companheiros, em que existiram denúncias e as denúncias não foram levadas a sério. Já para não falar dos silêncios que acontecem, não é? Nesses casos. Ou das autoridades, pois, que por acaso também em casa são capazes de ser espancadores. É uma pandemia, é uma outra pandemia social. Obrigado. Bom, não falei tanto desta sua vertente de médica, endocrinologista, nutricionista. Aos 85 anos ainda continua a dar consultas 3 vezes por semana, não é? Era 4 até há pouco tempo. Agora resolvi, em relação aos sindicatos bancários, e só uma vez por mês, porque era muito cansativo. O que é que a leva a não querer abrandar e a ter ainda o consultório aberto aos 85 anos? É forma de sobreviver, não é? Não é monetariamente. Não, porque os consultórios, os pequenos consultórios, não, fazem muito pouco dinheiro. É para eu sobreviver. Conte-me mentalmente. Isso, então. Mentalmente. Porque tenho pessoas em frente de mim que me contam histórias. Gosta de ouvir histórias no seu consultório? Adoro. Eu não faço consulta nenhuma a primeira vez, pois já sei a história das pessoas, que não pergunta às pessoas a história toda. E ensinei os meus alunos a fazerem isto. Há um aluno meu, que é o Francisco do Rosário, que vai fazer agora o doutoramento sobre o efeito nas análises clínicas, portanto, objetivo, de ser lida em coletivo poesia. Mas tudo muito científico. Pois. O Francisco vai fazer isso porque era isso que eu dizia aos meus alunos. Ouçam a história, vão atrás. E isso tem vários tipos de qualidade, nomeadamente humaniza, não é? A pessoa sente-se escutada, os médicos e as médicas conhecem melhor a pessoa que está à frente e as suas necessidades variadas, não é? Mas tem outras dimensões, não é? Aliás, não é à toa que existem vários escritores médicos. Porque têm ali literatura da vida real. É uma fonte. É uma fonte, não é? É uma fonte, é uma forma de se conhecer. Há muitas coisas. Natureza humana. Muitas coisas que eu conheço da atualidade, que é através das histórias que os estudantes contam. Ainda tem um consultório aberto também para tomar o pulso ao país e aos tempos? Eu não faço política no consultório. Sob o ponto de vista deontológico, não o posso fazer. Mas ouço. Isso é tomar o pulso. Pois, claro. Ouço. E quando ouço um bancário queixar-se do chefe, a minha atitude não é deixe lá. O chefe, coitado, naturalmente quer as coisas o melhor possível. Portanto, a minha reação não pode ser esta. Claro. Mesmo que deontologicamente eu não possa estar a fazer política. Digo, você tem toda a razão, ele está a tratá-lo mal, está a obrigá-lo a fazer coisas que não consegue, você vem de lá deprimido, tem que vir cá para fora de uma forma aberta a outras coisas que não o deprima, porque esse ambiente que me está a descrever... É tóxico. É tóxico. Pois é. Que força é essa, amiga? Aos 85 a fazer tanta coisa. Tanta coisa. Dê-me horizonte. Eu adoro pessoas que me deem horizonte, que me provem que é possível. Aliás,
existe uma ideia, eu também a tenho, que muita gente tem, que me está a escutar certamente, que é a ideia, o horizonte da reforma. Como aí sim o descanso eterno na Terra. Esta contradição maravilhosa, mas é um descanso. A partir de agora vou fazer apenas o que me apetece, não terei obrigações, não tenho horários, não tenho que trabalhar. A Isabel está a provar aqui que o melhor é trabalhar. O melhor é trabalhar. Atenção, se eu tivesse que fazer urgências, não, era muito difícil. Era urgente parar. As urgências são uma coisa muito pesada e que provoca stress. Portanto, urgências não queria. Levantar-me muito cedinho para ir para a enfermaria também logo muito cedinho. Não também me chamem. Não. Portanto, ver os doentes à tarde é uma fonte de sabedoria. E de vida. E talvez eu ajude algumas pessoas. Pois. É um sentido de vida também, não é? É completamente isso. Aquelas pessoas, eu estou a procurar ajudá-las e sinto fisicamente empatia por aquela pessoa que está na minha frente. Queria também perguntar se também uma das respostas possíveis para continuar a fazer tanto é ter receio de chegar ao fim da vida e de dizer as mesmas palavras do seu pai, João Azevedo do Carmo, que escreveu: morro cheio de coisas que não disse e vazio de coisas que não fiz. E é verdade. Foi verdade para ele, que viveu os anos todos do fascismo. Terrível, as pessoas que viveram a vida quase toda, todos os projetos que ele tinha aos 20 e tal anos de cultura, de fazer exposições, de abrir um centro cultural, de trazer as coisas do Abel de Salazar para o Barreiro, tudo isso morreu aos 20 e tal anos. Acabou. É um lado dele que foi arrumado. A escola do Esperanto, a esperança no Esperanto, acabou quando ele tinha 20 e tal anos. E, portanto, essas ele escrevia poesia, não é? Ele fazia poesia, sim. Fazia e lia e iniciou-nos muito, a mim e à minha irmã, na poesia. Muito. É gostarmos de poesia. Poesia e literatura. Isso foi fundamental para nós as duas. E, portanto, para a geração dele, que apanharam quase toda a vida com o fascismo em cima, não puderam fazer as coisas que queriam fazer. Houve uma vida que ficou por viver, uma parte dela. E também não disseram as coisas que queriam dizer. Como é que se dizem as coisas? Dizem-se as coisas assim, como estamos nós a dizer, mas dizem-se por escrito também, não é? Dizem-se em sessões, e aquelas pessoas não puderam dizê-las. A Isabel tem podido dizê-las, não é? Isso pode orgulhar-se. Eu espero continuar. Continuar. Como é que está a ser isto do passar dos anos? Tem a belíssima idade de 85 anos, com essa genica mental e física. Como é que está a ser o passar dos anos? E o que é que a idade e a vida lhe ensinou? Tenho esta curiosidade, que gostava de ter sabido logo aos 20 e aos 30, porque tem uma certa narrativa bélica, permita-me, que não se arrepende, nunca me arrependo, faria igual, não é? Na maior parte das coisas. Já sei que nos amores e na família não seria exatamente assim. Complicado. Muito complicado, pois. Houve muitas inquietações. Apaixamo-nos por uma pessoa. Depois aparece outra. Ui! E outra. Depois apaixamo-nos por outra. E depois não se pode viver com duas pessoas ao mesmo tempo. Maria Antónia Paula, não sei se responderia da mesma maneira. Ela assumiu que amou dois homens ao mesmo tempo, o que foi muito corajoso. E eu vivi muito essa parte da vida da Maria Antónia. Pois. Conheço os interstícios todos dessas vidas dela e dos amores que ela passou por um período tal de contradições que eu ia fazer urgência e ela ia comigo, para não ficar sozinha. A Isabel chegou a amar dois homens ao mesmo tempo? Sim, sim. E como é que se gera isso? Sofre-se. Tem que se escolher, não é? E fica-se Porque eles querem que a gente escolha. E foi na escolha que tem um certo arrependimento ou na forma como geriu esses amores? Não tenho arrependimentos da escolha. Tive uma grande paixão
que acabou por uma asneira minha, por causa da tal história dos dois homens. Mas às vezes penso, se eu fosse para aquela vida, não tinha vindo para a minha e não tinha os meus filhos, nem estes netos, e eu gosto é destes e destes netos. Portanto, tinha sido outra vida. Depois foi difícil compatibilizar outra paixão. Surgiu outra ainda, não é? Não sei, eu percebi. Foi muito difícil. E eu acho que isso também deve ter sido difícil, por exemplo, para o Carlos Antunes. Carlos Antunes foi o grande amor da sua vida? Foi o grande amor da minha vida. Eu tinha tido tal outro grande amor que se dissolveu, e o Carlos Antunes foi, mas também foi o amor dele, porque eu tenho as cartas dele, onde ele diz: se tu não estiveres presente, eu não sei pensar. Eu só penso. Eu só penso se tu estiveres presente. E o amor continua mesmo depois do fim do amor? Do fim do amor, não é? Sim. Das vidas. Eu, no fim no mesmo ano em que, entretanto, eu tinha vivido com Orlando Lindim Ramos, de quem gostei imenso, vivi dias maravilhosos com ele. O pai da Beli? O pai da Beli. Depois vivi com o Carlos Antunes, sempre em situações complicadas, mas de facto vejo por aquilo que ele escreveu e que a Beli publicou, que eu era talvez a mulher da vida dele, parece-me no que ele disse. E depois tive um companheiro nos últimos tempos, no ano do Covid, um companheiro que era uma amizade especial, que era o Roger Clostre. Se não fosse a presença do Roger Clostre, eu era capaz de ter voltado a viver com o Carlos Antunes. Estas coisas são complicadas. No outro dia eu disse isso aos meus filhos. Se não fosse o Roger, eu tinha voltado a viver com o pai. Porque me ligavam ao Carlos Antunes. É aquelas coisas que os velhos casais têm. Já não é preciso falar, diz-se uma palavra e já se sabe qual é o resto da história. O amor também é construção, não é? Uma construção é um caminho que se faz, não é? Tínhamos lido os mesmos livros, pensávamos as mesmas coisas. Carlos Antunes morreu, o Roger nunca quis ir para a minha casa. Quando o Carlos Antunes morreu, foi viver para a minha casa. Viveu na minha casa 4 meses e morreu. O Roger? O Roger. E com ele eu tinha outro tipo de ligação. Tínhamos uma ligação amitié, amorosa, talvez 20 anos. E trabalhámos muito na Ler Devagar e nos projetos da Ler Devagar. E com ele tinha outra espécie de entendimentos. Os livros, os autores... O amor tem muitas formas, o amor romântico. Não há só uma forma, não é? Pois, o amor romântico implica o desejo sexual intenso. E com qualquer destas duas pessoas, na altura que eu estou a referir, não existia. Não estou certo disso. Se tem que ser, não é? Há ternura. Há ternura, mas eu, não é? Pois, isto agora, Gabriela Moito, agora senta-te aqui, ajuda-nos aqui nesta coisa. No outro dia. Pois é, porque eu acho que o desejo sexual intenso não tem de ser só, não é? Mas sim, a ternura, a química, talvez. Sim. Mas isso não é exatamente a mesma coisa. Pois não é a mesma coisa. Não é a coisa de pele, não é exatamente a mesma coisa da atração sexual intensa. E portanto, eu lembro-me, tenho recordações da textura da pele do Carlos Antunes e do Roger Clostre. Isso é erótico, Isabel. Permita que lhe diga, e isso é amoroso. Talvez seja. Isso Amoroso é? Amoroso. Eu acho que isso inscreve-se claro no amor romântico. Eles não eram propriamente compatíveis um com o outro. Pois, mas eu não consigo. Era uma dificuldade. Pois, porque claro, enfim, não preciso de completar a frase, a razão. Eu falo, já tenho a liberdade aos 85 anos
de falar nestas coisas, mas eu penso que muitas pessoas ao longo da vida viveram estas coisas. Claro, e tem sido menos permitida às mulheres falar destas coisas. Isso então. Não é? E A minha irmã, eu posso agora dizer, porque ela já disse, isso foi conhecido, a minha irmã reencontrou aos 70 anos, depois de estar viúva, um grande amor da vida dela dos 18 aos 19 Que anos. maravilha! Eu adoro essas histórias. É fantástico. Pois é. Ele mandou-lhe 70 rosas e aos 70 anos eles reencontraram-se e amaram-se perdidamente. E estão juntos ainda? Não, ele morreu. Ela está viva. Pois é esse problema que depois as pessoas morrem. Não, desculpa, isto tem humor. Tem um semi-humor, mas é a condição humana. E às vezes, quando estou a ver coisas, digo, olha, eu devia dizer isto ao Roger. A propósito de coisas francesas, estás a ver e tal, outras vezes penso, olha, o Carlos Antunes agora é que me ia dizer o nome daquela pessoa que esteve connosco, não sei o quê. Ainda os tem consigo. Não é? É verdade. Mas tenho pessoas vivas comigo, excelentes. Não, claro. Os meus filhos, os meus netos. Claro. E a minha nora e o meu genro. Bom, leva-me a uma pergunta, depois de tudo que me contou, leva-me a uma pergunta que eu vou lançar. Está aqui, parece que se está a fazer sozinha. Ainda está disponível para o amor romântico? Não. E se acontecer? Se acontecer é uma grande surpresa. É uma grande maçada? E é uma grande maçada. Porque todas as vezes que essas coisas se apontaram, não senti mesmo um afastamento. Não estou. Pois, ou estamos ou não estamos disponíveis. Muito rapidamente, de forma muito sintética, já estamos a aproximar-nos do fim, mas não quero deixar de perguntar sobre a obesidade. Continua a ser uma doença dos mais pobres ou alterou-se a equação? É mesmo a doença dos mais pobres, embora também vá atingindo os menos pobres. Mas é uma curva. Fui eu que fiz o primeiro estudo em Portugal, depois entrei no segundo estudo e foi sempre assim. Os mais pobres têm mais obesidade e depois há mesmo uma curva descendente. E depois há uma coisa muito interessante, é que nos países que saem da pobreza, os que saem da pobreza tornam-se obesos imediatamente. Foi o que aconteceu no Brasil depois da Bolsa Família, em que aquelas pessoas eram muito pobres, estavam adaptadas à fome, eram magros e perante a fartura de comida aproveitaram tudo. Parece um bocadinho a América. Agora, de repente, a América foi assim. A América foi assim, não é? O acesso ter dinheiro para comprar alimentos nos hipermercados e ao fast food e a abundância. América é o exemplo absoluto não é? disto. Agora lembrei-me, há um tipo de obesidade americana, e quem foi à América sabe, não é? Há um tipo de obesidade americana que é dos isso, pobres. Que são os pobres afro-americanos. Pois. Esteve cá uma grande investigadora daquele centro, que agora o Trump parece que vai fechar, o centro de investigação principal, que veio cá a meu convite, olhou para os nossos números há 20 anos e disse, vocês, com estes números, vão ter exatamente o mesmo retrato do que nós temos agora na América. Caramba! Mas há outros que estavam muito longe destes números e que já estão a ter o retrato Pequim. Ui! Pois é. Assim. Pequim tem comida agora. Aquela gente passou muita fome. Pois. Não só em Pequim, como também nos campos. E os mais pobres são os que estão a ter obesidade. Educação alimentar, não é? É o importante para sair dessa situação, consciência, mas isso... A Organização Mundial de Saúde chama isto um beco sem saída. A única saída era... E Maputo tem o mesmo panorama, Guiné é o mesmo panorama, é o beco sem saída. Saem diretamente de pessoas adaptadas à escassez, boas aproveitadoras, para aproveitarem tudo. A educação alimentar não chega. É preciso haver ajudas. Políticas públicas. Políticas públicas, claro. Bom, vamos dar música à nossa conversa. Tivemos no início Araucária, cantada pela Alina Duarte, letra de Capicua,
não é? E que músicas mais podemos ouvir agora? Uma música de Teresa Salgueiro, do álbum Horizonte, não é? O tema Esperança. Lá está, com aquela voz suave da Teresa. Maravilha. Que ainda tem. Que ainda tem, verdade. Muito bom, muito boa sugestão. E mais, temos também Vitorino e Manuel João Vieira. Não estava à espera desta combinação. Essa surpreendeu-me. O tema Cantiga do Marginal do século XIX. O novo álbum de Vitorino, que se chama 50 anos a semear salsa ao reguinho. Também um título upa. Pronto. Está tudo tão aberto que o MAR, que é das mulheres, a unidade das mulheres, fez agora uma agenda e todas as folhas são intervaladas com uma pintura muito criativa, mas que representa uma vulva. Aqui temos as mulheres que... E o direito ao prazer e o conhecer-se e não é qualquer organização. Pois é. Tem 50 anos, já há 50 anos não era assim. Pois. O Vitorino, o Manuel João é fantástico. Pois. É fantástico. E canta isso à Tony de Matos, romântico. E o Vitorino, eu tenho ao Vitorino uma enorme recordação e mesmo apreciação, porque o Vitorino, o Vitorino, o Fanhais e o Zeca Afonso, durante os 4 anos em que eu estive presa, nós estivemos presos, fizeram sessões de solidariedade connosco para a nossa libertação. Tenho uma bela fotografia que foi tirada nas Caldas, do Zeca Afonso, ele a cantar, e por trás amnistia aos presos políticos. Uau! Que bela fotografia. E o Vitorino, o Vitorino e o Falhais, por causa dessa sua solidariedade comigo, foram proibidos de cantar na festa do Avante. Ouçamos o silêncio em relação a mais uma ação do Partido Comunista. Custa-me tanto isto. Ainda hoje me custa. Porque para eles tinha muito significado cantarem ali ou não cantarem. Nunca mais cantaram. Bom, o último tema, Le Temps des Cerises, do Yves Montand, do seu tempo, não é? Os músicos atravessam os tempos. Esse é que é o mesmo do meu tempo, mas todas as revoluções foram na primavera, não é? Pois. O tempo das cerejas. E de facto, por exemplo, o Roger começava a ouvir isso, Le Temps des Cerises, e começava a chorar, porque para ele era o maio de 68. E quando ouve esta música agora lembra-se dele? Sempre. E agora que eu e a Beli estávamos à procura porque ela ajudou-me a encontrar as músicas, porque eu sou um zero nessas coisas. E quando começou o Le Temps des Cerises, eu disse, essa hora já o Roger estava a chorar. Emociona-se com isso, Isabel? Eu não choro. Não choro habitualmente e gostava de chorar, porque acho que as pessoas choram e ficam muito aliviadinhas. Mas emociono-me muito. O que é que a deixa vulnerável? Ou comovida? Ver as pessoas muito pobres na rua, porque as pessoas sentem a pobreza como uma humilhação e funciona sempre como humilhação. Tem alguma sugestão cultural ou de leitura para lançar? Tem vários livros? O que é que sugere? Tenho aqui vários. Nós estamos já com o tempo avançados, mas... Há aqui uma que eu vou ler, mas sugiro este que foi para mim uma revelação, Atos Humanos, da Anne Kang. Eu tenho a Anne Kang, outro livro que não é esse. Tem o professor de grego. Pois, esse é Atos Humanos. Atos Humanos. Prémio Nobel da Literatura em 2024, não é? Ela relata uma coisa que eu desconhecia totalmente, que foi uma revolta que houve na Coreia do Sul em 1980, como foi sobretudo de estudantes. A repressão foi brutal sobre os estudantes e particularmente, até é difícil de ler, sobre os jovens estudantes dos primeiros anos.
Mas eu desconhecia totalmente que tivesse havido esta revolta, que tivesse havido esta repressão. Nós desconhecemos muita coisa. Verdade. E isto eu recomendo para saber que isto existiu. Depois trouxe o Manuel António Pina, todas as palavras, mais uma vez aqui. Esta é a poesia reunida, muito, muito agradecida ao Manuel António Pina, porque eu depois fui presa uma segunda vez, 83, 84, por engano. E por engano. E saí com habeas corpus. Mas houve um juiz que se enganou, mandou-me prender. E, portanto, saí à noite. Depois do habeas corpus ter saído, foi o Machete que o fez. E quem estava à porta do portão, à noite, à minha espera, era o Manuel António Pina. Extraordinário. Ele é muito extraordinário para a minha geração, porque relata muito esta transição. Ele não é romântico. Ou é, mas por palavras simples, não é? Pois, por outras palavras do cotidiano. E trouxe também, não vou ler, os poemas da Hannah Arendt, que são muito pouco conhecidos. E ela escreve-os nos momentos piores. Eu estive a espreitar alguns para preparar a conversa, belíssimos e fortíssimos. Fortíssimos. E o que é que tem para ler? A Flor Espanca, que é, para mim, a erótica das eróticas. Porque 30 anos antes, mais de 30, da Teresa Horta, cujos poemas logo nela. Eu gosto imenso. E ainda estive com o livro dela na mão. Mas esta foi... A Teresa foi corajosa, sofreu as consequências de ter coragem e pela primeira vez falou do corpo das mulheres pelos nomes das coisas. A Flor Bela Espanca é em 1930. Imaginamos o ambiente. Pois é. Então vamos a isto. Já existia o fascismo. Os preconceitos eram imensos. No auge. Ela suicidou-se, não é? Pois sabemos. Acho isto um erotismo muito grande. Vamos. E então é: se tu viesses ver-me hoje, à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços. Quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses, quando linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha e canta e ri. E é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se cerram de desejo e os teus braços se estendem para mim. Que bonito. Uau. É muito erótico, Uau, não é? É fortíssimo. Eu acho que sim. Obrigado. Estamos já perto do final e eu lanço as perguntas que costumo lançar sempre nesta altura. A vida tem sido boa para si? A vida tem sido boa para mim. Tem sido boa porque eu fiz tudo o que queria fazer. Tive os filhos que queria ter. Viveu os amores que queria e defendeu as causas em que acreditava. Portanto, foi mesmo boa. A vida foi boa para mim. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora interesse, beleza e tem gosto em dedicar tempo e atenção? Pequenos grandes prazeres. Eu ofereci esta semana à minha neta as cartas da prisão da Rosa Luxemburgo para lhe explicar que, mesmo que uma pessoa esteja numa situação muito difícil, ela estava presa, não fala uma vez só da prisão. Ela fala das florinhas que estão entre as pedras do recreio, fala nos passarinhos, nas árvores. E eu hoje sou mais atenta a essas coisas. Tenho uma árvore atrás, um abacateiro, atrás da minha janela.
Eu não sei o que era de mim se não fosse aquele abacateiro. E aliás, pelo que sei, tem uma forma de apanhar aqueles abacates com um instrumento dedicado de pesca a abacate. Pratica a pesca do abacate, não, Isabel? Quem pratica é a minha vizinha do lado, a Anita, e a Beli também pratica. Aquilo tem um cabo muito comprido, na ponta tem uma rede e cai com ali um ar, como se fosse uma rede de basquete, puxam o abacate, ele cai dentro da rede e traz para dentro. Espetacular. E aquele abacateiro, eu faço fantasias, acho que deve ter sido alguém, e até acho que sei quem foi, umas amigas minhas que vieram da África e que trouxeram uns caroços de abacate, e elas, como estiveram no andar de baixo, no resto de chão, hospedadas, eu acho que elas um dia foram ao quintal e puseram lá, estou a falar dos anos 60, portanto dá tempo para isso, um caroço de abacate, ou vários caroços de abacate, e aquela árvore foi crescendo, e como tem ali 4 paredes que a rodeiam, foi protegida, e portanto eu dou uma importância ao abacate que não dava quando era mais nova. Agora descubro essas coisas. Que beleza. Obrigado. E há um passarinho. De metal, mas todo pintadinho, que eu tenho em cima de um candeeiro de ler, e que um tal Mendonça, um sujeito que foi à minha casa há muitos anos, tantos, bastantes. Um tal Bernardo reparou no passarinho. E disse, que giro ter um passarinho assim. Era um passarinho com mola, assim, uma coisa um bocadinho pechisbeque. Que giro ter aquilo em cima de um candeeiro. E ainda lá está o passarinho. Isabel, arrepiou-me agora. Sabe porquê? Eu não me lembrava bem disso. E eu tenho um passarinho em cima de um candeeiro, exatamente igual, e eu filo de forma inconsciente. E agora? É a tal história do infinitamente complexo. É verdade, das filo mentes de forma humanas. Inconsciente. E foi a Isabel que me passou essa ideia. Não estava à espera. Extraordinário. Fica registado. Vou-lhe enviar a foto desse passarinho em cima do candeeiro. E eu a foto do meu. Obrigado, Isabel. Gostei muito. Obrigado. E até já. Obrigada, Bernardo. Até já. E terminou assim este episódio com a médica e tanta coisa mais, Isabel do Carmo. Espero que tenham gostado, ainda com o impacto deste pássaro e deste abacateiro. E se digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia, arrebentem a bolha. Passem a palavra. Como já sabem, o novo lindo genérico é da autoria da Garota Não. As fotografias foram desta vez do José Fernandes e a edição áudio é do Francisco Marujo. Dito isto, despeço-me. É tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Isabel, como é que se despede das pessoas? Uma frase, uma ideia? Essa é uma surpresa, tenho que inventar uma frase. Claro. Meus amigos, eu não tenho ódio a ninguém, porque o ódio faz mal à saúde. Faz mal à pele, ao cabelo, tudo. Tenho uma gradação de sentimentos e algumas eu gosto muito delas e de estar com elas, como seja o Bernardo. E aposto no coletivo. Acho que em grupo é que a gente se entende. E somos melhores. E somos melhores, de certeza. Obrigado.